Vamos seguindo, irmãos, nessa esteira dessa série de mensagens. Estamos falando sobre os reis. Semana passada nós pregamos tratando acerca de Saul, e hoje vamos falar do rei mais, talvez o rei provavelmente o rei mais importante de todos, que é o rei Davi. Eu não quero nessa manhã abordar os textos que falam sobre a queda dele, mas eu quero assim procurar consultar alguns textos que normalmente você não vê muitas pregações em relação a Davi, normalmente passa batido, algumas pérolas escondidas a respeito de Davi, ok? Davi, você sabe, filho de Jessé, e o nome Davi significa amado, um belo nome, amado. Davi significa amado. Então era caçula de uma bela família, de muitos irmãos, onde seu papai e sua mamãe lhe davam o nome de amado. Esse aqui vai ser amado, não sei se é porque é o caçula, E o texto que eu quero trabalhar com você aqui nessa manhã, alguns textos descritivos sobre o rei Davi, está em 1 Samuel, capítulo 15. Vamos aí passear tanto no livro de 1 Samuel quanto no livro de 2 Samuel, nessa manhã. Vamos aqui analisar temos uma palavra de Deus através do profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 13, Falei 15, mas é capítulo 13. Volta aí, 2 capítulos. Temos aqui uma descrição acerca de Davi. O Senhor falou a respeito de Saul, mas que vai mencionar Davi. Você achou? 1 Samuel 13, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quem tem a versão Almeida da Revista e Corrigida vai perceber que essa parte onde diz que Deus buscou para si um homem que lhe agrada, vai dizer: Deus buscou para si um homem segundo o seu coração. O que significa, irmãos, um homem segundo o coração de Deus, um homem que lhe agrada? Você pode escrever no caderninho. Significa que este homem é alguém que se dispõe, sempre está disposto a obedecer a Deus. Há pessoas, por exemplo, que acordam de manhã, não sei se você é assim, aí você acordou indisposto. Aí você diz para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho: hoje não estou disposto, estou com muita disposição. Hoje não estou disposto, não queria nem trabalhar hoje. Há dias que você acorda bem disposto, há dias que você acorda, olha para a lagoa, olha para o céu, para o céu azul. Só que você vê o dia lindo, belo, você está disposto. Você levanta feliz, dá bom dia, você chega no trabalho, diz todo mundo: bom dia. Abrindo as canjicas para todo mundo, ao ponto das pessoas dizem: está com dinheiro. Não, estou feliz, estou alegre, estou disposto. Ou seja, nós temos essa inclinação de viver nos dias em que nós estamos dispostos e dias que nós não estamos dispostos. Mas um homem segundo o coração de Deus, Davi, era um indivíduo que sempre se dispunha a fazer a vontade de Deus. Era um homem que procurava sempre. Isso não significa que Davi era impecável. Você sabe, Davi teve um grave problema de adultério e assassinato. Isso não significa que Davi não errava. Mas dentro das suas possibilidades, dentro do seu alcance, ele procurava sempre agradar a Deus. Tem um episódio na vida de Davi em que ele está com seus valentes, no período em que ele está fugindo de Saul, e ele fala: poxa, quem dera pudesse beber das águas da fonte, tal.
E diz a Bíblia que os homens dele ouviram ele dizer aquilo, e de imediato um dos valentes dele foi até uma região, conseguiu pegar essa água e trouxe essa água. Davi, aqui está, Davi, essa água que você falou que desejava beber de uma determinada fonte. Davi achou aquilo ali uma atitude de lealdade, de fidelidade, uma atitude tão bela, de sacrifício, porque o cara arriscou a vida dele também, foi para uma região perigosa, e ele pega aquela água e fala: não vou beber essa água. Olha a honradez, veja o nível de espiritualidade de Davi. Eu não vou beber dessa água, sabe o que eu vou oferecer ao Senhor? Ele derrama a água, oferecendo a Deus. Olha só, ele poderia ter falado assim: valeu, obrigado meu, estou cheio de sede, o teu sacrifício é tão intenso que eu não vou beber essa água. Eu entendo que isso aqui deve ser oferecido a Deus. Ele derrama água e oferece ao Senhor. Veja o nível de espiritualidade de Davi. Era um homem que se dispunha sempre a agradar a Deus nas mínimas coisas. Deus pediu aquela água para ele em sacrifício, uma oferta? Não. Mas ele entendeu que Deus estava acima, Deus era a prioridade, Deus é que ele merecia aquele sacrifício que aquele jovem valente que acompanhava Davi fez. Davi não era um homem, um jovem aqui no caso, impecável, errava, mas ele se dispôs a agradar a Deus. E quando ele recebe esse chamado, ele é um jovem, foi ungido rei, o Samuel ainda adolescente. Isso me leva a perceber que ainda jovem, ele sempre tem um coração disposto a depender de Deus. Não é verdade? Quando ele vai lutar com o gigante Golias, você vê a total dependência dele, de Deus. Você vem com a espada, com o paus para cima de mim, Golias, mas eu vou para cima de ti em nome do Senhor dos Exércitos. Veja como Davi era um homem que amava o Senhor, um jovem. E hoje em dia, irmãos, uma juventude aí estranha, temos visto aí no meio das igrejas uma juventude relapsa, relaxada, uma turma que não quer saber de servir ao Senhor. Você chega na igreja de 500 membros e pergunta qual o jovem que tem o desejo de ser um missionário. Ninguém levanta a mão, tem medo de Deus pedir algo que ele não pode dar e não quer dar, que é a vida dele. Mas eu vejo aqui um Davi que estava disposto para agradar a Deus, ainda jovem. Irmão, sinceramente, estou à procura de jovens com 15 e 16 anos que digam assim: pastor, sinto no meu coração o desejo de ser um pregador da palavra de Deus. Quais os livros que o senhor me indica? Pastor, qual o seminário que eu posso fazer quando eu completar 18 anos? Pastor, no meu coração arde o desejo de ganhar almas para o Senhor. Eu não vejo, irmão. Estou em busca, não quero servir a Deus. Eu aconselho alguns pais aqui, eu falo assim: fulano, põe o seu filho para uma aula de guitarra, de bateria, invista nele, invista nela, põe uma aula de canto. Está deixando o tempo passar. Se você não colocar seu filho para servir a Deus, a quem ele vai servir, irmão? Não investe. Tem pena de dar R$70 numa aula de teclado, de violão, de canto para o filho, mas compra um monte de besteira. Mas dá 300, 500 reais numa escola, 400 num curso de inglês, preparando ele para o mundo, para a vida. Não deu fazer isso, pastor? Deve, mas priorize também as coisas de Deus na vida dele. Vejo aqui Davi, um jovem que agradava a Deus. Encontrei um homem. Veja, Deus está falando para Saul que havia encontrado um homem, segundo seu coração, que lhe agradava. Um homem, Deus via em o jovem Davi, no adolescente Davi, caráter de homem. O jovem de Deus, Deus vê ele como um homem de caráter, um homem de Deus. Não vê como um moleque, um adolescente. A postura e o caráter de Davi já agradava ao Senhor antes dele ser ungido a rei. Então, queridos, está fácil não. Onde estão os jovens que querem servir a Deus? Onde estão as meninas? Na minha adolescência eu ouvia algumas jovens dizendo: quero ser esposa de pastor. Tu ouve alguma jovem dessas aqui da igreja falando isso? Procura, me diz. Diga-me se você vê alguma jovem aqui, alguma adolescente dizendo que tem o desejo de ser esposa de um homem de Deus. Eu quero servir a Deus, eu quero gastar minha vida lá na África como missionário. Você ouve? Não, né? Nem eu. Aonde estão os jovens que agradam a Deus? Aonde estão? É a
pergunta que o Espírito Santo faz nesta manhã para essa igreja. O Senhor viu em Davi o desejo de servir. Você entende? O Senhor viu o desejo dele de servir. Querido, eu estava meditando na frase do Dietrich Bonhoeffer, né? Que foi o pastor luterano que foi morto por Hitler na Segunda Guerra. Ele vai dizer, veja irmãos, ele é luterano, ele é pastor luterano. Aliás, hoje à noite eu vou pregar sobre a Reforma Protestante. Vou mostrar aqui uns slides falando sobre a Reforma, sobre Lutero, ok? Dietrich Bonhoeffer foi luterano e cria na doutrina da graça, da eleição, da predestinação, da justificação, perfeito? Você sabe que os reformados enfatizam bastante a doutrina da justificação, ok? Perfeito. Só que tem uma declaração que ficou muito famosa, ele vai dizer, olha, a salvação é pela graça, mas o discipulado tem um preço elevado. Por quê que ele fala isso? Tendo suas raízes no luteranismo, na teologia reformada. Por que ele fala isso? Porque ele percebia que muitos se agarravam, se apegavam somente à justificação pela fé, mas não pagavam o preço do discipulado. Não é assim hoje os crentes? Também no Brasil? Se apegam e falam, não, eu fui justificado, pastor, pela fé, sou salvo mediante a fé, amém, graças a Deus, e vou ficar em casa só tomando água de coco. É isso, irmão? Tem um preço, o discipulado tem um preço, e é elevadíssimo, e poucos querem pagar. Davi estava disposto a pagar o preço de ser um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. O jovem Davi, a primeira virtude aqui que eu vejo nele é que ele era um jovem que agradava. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste, o Senhor te ordenou. Disse isso agora em relação a Saul. Segunda coisa que eu vejo aqui em Davi, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17, para você entender, vamos ler a partir do verso 31. Você achou? 31, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Verso 37 diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Perceba algumas coisas aqui. Mesmo sendo um homem de Deus, Davi, ele foi um jovem subestimado. O interessante é que, humanamente falando, Saul tinha razão. No verso 33, veja bem: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu você não pode pelejar, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Com os olhos humanos, irmãos, nós vamos subestimar as pessoas. Saul subestimou a Davi: você é moço, tu é um menino. Aquele filisteu guerreiro, poxa, há tantos anos, você não tem condições, você não tem experiência, você não pode. Então muitas vezes você pode ser uma pessoa de Deus, mas as pessoas irão subestimar você. Você não tem capacidade, você nunca fez isso, nunca experimentou, você nunca trabalhou aqui, você nunca fez esse curso, você nunca liderou isto, você é moço, você não tem experiência. Então muitas vezes, irmãos, na ótica humana, nós observamos determinadas situações e cravamos, como Saul, nós dizemos: tu é moço, não tem condições não. Humanamente falando, eu e você falaremos a mesma coisa, sim ou não? Um monstro, um gorila enorme, um camarada
Aí vem um rapazote, eu vou vencer ele. Qual é a base para você vencer ele? Não, porque eu já consegui matar um leão e um urso. Na experiência de apacentar as ovelhas do meu pai, tive essa experiência. Veio um urso e veio um leão para matar o cordeiro. Eu consegui pegar o leão pela barba. Irmão, interessante que hoje na Palestina não existe mais ursos, né? E nem leão. Mas naquela época existia. Pegou o bichinho pela barba. Irmão, tu tem essa coragem? Davi era valente mesmo. Pegou pela barba, matei, feri. Saulo poderia dizer, poxa cara, mas essa tua experiência aí, uma coisa é um urso, um leão, mas aquilo ali é um sujeito, um mutante, sujeito enorme, 3 metros de altura, um guerreiro, um assassino. Ninguém do meu exército quis enfrentá-lo. Podemos ser subestimados, irmãos, mas a confiança de Davi tem que ser também a sua. A confiança dele estava em Deus, amém, irmão? No verso 36 ele vai dizer que matou o leão, urso. Ele vai dizer, olha, ele afrontou o exército de Deus vivo. Sabe por que eu vou vencer, Saul? Porque ele afrontou o Deus que eu sirvo. Sabe por que nós somos vencedores? Sabe por que o diabo não pode parar você? Não pode me parar? Porque nós estamos servindo ao Deus vivo. Está falando no módulo 3. Qualquer tipo de pessoa que chegar aqui com más intenções, o louco disfarçado de ovelha, chegar aqui nessa congregação, vai ouvir deste púlpito, vai tomar na cabeça, não vai se sentir bem, não vai ficar no nosso meio tentando causar divisão, nem contenda, nem nenhum foco de rebelião, não vai ficar. Pastor, a pessoa tem tanta certeza, porque eu prego a palavra do Deus vivo. Quando a pessoa chega aqui para tentar causar divisão, confusão, fofoca, ela está afrontando o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o exército do Deus vivo. Então, quando as pessoas nos subestimam, irmão, se você está no centro da vontade de Deus, tenha certeza que Deus te dá a vitória. Tenha certeza. Davi estava tão certo, irmão. Enfrentar um urso, uma coisa, enfrentar um gigante de 3 metros, um guerreiro, é outra. A experiência, sabe, que ele tivera antes, poderia não se comparar, mas ele comparou. Ele falou, eu consegui guardar as ovelhas, mas se eu conseguir, eu posso. Porque ele afrontou o exército de Deus vivo. Afrontou a Deus e não afrontou a mim. Então Deus é comigo. Confiança, né, irmão? Fé, crença, devoção no Deus que ele servia. Amém, querido? Eu não sei se você tem sido uma pessoa que está sendo subestimada. Querido, se você está no centro da vontade de Deus, não tema, continua firme, Deus é contigo. Amém, querido? Toda a sua confiança, toda a sua coragem estava baseada na sua fé em Deus. Eu escrevi aqui o seguinte também hoje no bolso, ele não levava em consideração Saul, no caso aqui, não levava em consideração a presença de Deus na vida de Davi. Por isso é que ele diz, não, você é moço, você não pode. Então todas as pessoas que não servem a Deus, não levam em consideração que você serve a um Deus vivo, tais pessoas sempre vão subestimar você. Elas não apostam em você, elas não acreditam em você. Por que Saul faz essa declaração? Não, você não vai conseguir, você é moço. Porque ele não levou em consideração o Deus tremendo que Davi servia. Saul um dia tinha servido, né? Você sabe que já estava em decadência espiritual, estava já praticamente perdido. Então ele esqueceu de quem um dia tinha servido e achou que Davi não tinha comunhão com Deus. Aí ele não leva isso em consideração e traz uma palavra de desânimo. Se Davi atentasse para Saul, ele não teria ido lutar contra o gigante. Então na vida, irmãos, você vai receber tanto palavras de incentivo quanto palavras para te desanimar. Vai dar certo não, hein? Isso aí todo mundo já fez, mas não dá, tem dado muito errado. Mas você está tudo certo para você começar. Já está tudo certo para você conseguir, para você iniciar. Vem sempre um enviado, né? Um secretário do campo, e vai dizer, você não pode. Ou seja, ela não leva em consideração Deus que você está servindo, e Deus já confirmou no teu coração que você vai vencer. Por que Davi tinha tanta confiança que ia vencer o gigante? Deus já tinha confirmado no coração dele.
Então veja aqui um Davi que foi subestimado. 1 Samuel 30. Um texto muito interessante. Primeiro Samuel 30, verso 1. Vamos ler até o versículo 8. Sucedeu, pois, que chegando-se Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezerita, e Abigail, a viúva de Nabal, ou Carmelita. Olha o verso 6, irmãos. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, ou seja, estava culpando Davi, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi, repita comigo, se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Olha só, irmão, a gente vê algumas coisas aqui, né? Você vê que a família de Davi, suas mulheres, seus filhos haviam sido sequestrados, né? Momento de dor, de angústia, aqueles momentos da nossa vida que realmente a gente chora, né? Diz o texto aqui que Davi, o grande guerreiro Davi, chorou, angustiado, chorou porque sua família tinha sido levada cativa, chorou muito. E diz o texto aqui, verso 8, que ele se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Você não é um bom líder, não, Davi. Está vendo? Onde estão os nossos filhos, nossas mulheres? É que você permite um negócio desse? Tu é o culpado. Como diria o outro, você é o bode respiratório, você vai pagar o pato, você vai ser apedrejado, tu tem que morrer, Davi, a culpa é tua, Davi. Queridos, há momentos na vida em que você se sente o culpado, a pior pessoa do mundo. Davi estava assim, angustiado, e as pessoas nos atacam, né? Querem tacar pedra em nós. Querido, preste atenção, se você está no centro da vontade de Deus, não se engane, vão sempre tentar apedrejar você. Amém, irmão? Sempre vão te apedrejar, sempre vão nos atacar. É certo. Como preguei domingo passado, você é um perturbador. Domingo passado falei sobre isso, os perturbadores. Se você está no centro da vontade de Deus, você incomoda. As pessoas vão tacar pedra em você sem você merecer, sem você ter culpa. Davi estava sendo ameaçado de morte, e não tinha culpa de ter levado a família dele, os outros companheiros sequestrados, não tinha culpa. Mas algo aqui é tremendo, no verso 6, no final, né? Cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Essa palavra aqui, reanimou, é uma palavra hebraica chamada hazak, que você pode traduzir também por firmou-se, ou se encorajou, ou se fortaleceu, ou se fixou. Olha só, irmão, Davi se fixou, Davi se fortaleceu em Deus, Davi se firmou em Deus. Na angústia, a sua melhor opção, a sua melhor escolha é buscar a Deus e se reanimar nele, amém, irmão? É Deus que vai te reanimar. Na angústia, quando o negócio está estreito, você está chorando, angustiado, problema em casa, problema no trabalho, problema financeiro, chora aos pés do Senhor, irmão. Chora aos pés dele.
e busque forças dele. Davi, ele procurou se fortalecer em Deus. Eu preciso me fortalecer em Deus, na palavra dele. Eu preciso ir para a oração, preciso ir para as escrituras, me fortalecer em Deus. Aí o crente, quando está vivendo um problema, ele deixa de vir na igreja, deixa de orar, ele deixa de ter comunhão. Não, já estou com não, estou com os problemas aí, estou com os problemas, estou resolvendo aqui. Aqui não está acontecendo mesmo, não está acontecendo não. Estou dando um tempo, estou resolvendo algumas coisas aqui. Tempo? Tu já viu um crente dando tempo para Deus? Senhor, tempo. O que significa isso, irmão? Quando o crente pede tempo, como um técnico pede tempo no vôlei, né? Tempo. A pessoa vem, conversa, mas tem que poder cortar melhor ali a jogada de ponta. Tempo para instrução. Normalmente o técnico de vôlei prepara um jogo para dar instrução para os seus jogadores. O crente pede tempo para Deus, para dizer para ele o seguinte: não se intrometa na minha vida. Eu não quero o Senhor trabalhando nem dizendo o que eu tenho que fazer. Me dá um tempo. Mesmo, pessoal, não estou vindo na igreja, não estou dando um tempo. Na angústia é que você deve buscar a Deus mais e mais, irmão. É na angústia. Davi se reanimou em Deus. Você não precisa ter gente que fala assim, está chateado com a igreja, chateado com Deus, pirraça com Deus. O que ela faz? Eu vou trabalhar mais um pouco, fazer aqui um serão, uma hora extra, para evitar de ir na igreja. No domingo ela trabalha também, nem precisava, mas no domingo vou trabalhar. E qualquer coisa que o pastor perguntar, estou trabalhando, hein? Ela vai se afastando. Ela está dando tempo de receber instrução da parte de Deus. Querido, Davi não se reanimou no trabalho. Davi não se reanimou no lazer. Davi não se reanimou nos seus estudos acadêmicos. Davi se reanimou no Senhor. É Deus que vai te animar. Quando você chorar angustiado, coloca o teu rosto no pó, clama a Deus e você vai se fortalecer nele. Verso 7. Estava angustiado. É interessante, quando ele se reanima no Senhor, o verso 7 diz que Davi toma uma atitude. Verso 7: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor. Por que ele pede para o sacerdote trazer a estola sacerdotal? Eu não sei se você sabe, naquele tempo se consultava ao Senhor através do Urim e do Tumim. Quantos já ouviram falar nisso? Urim e Tumim. O que é isso? Urim e Tumim, os estudiosos acreditam que ele ficava guardado assim na estola do sacerdote. Eram pedras, ninguém sabe o formato dessas pedras, e acredita-se que se consultava ao Senhor. Ele fazia uma pergunta, o sacerdote representante de Deus dava a resposta jogando as pedras, e dependendo da posição que essas pedras cairiam, poderia dizer sim ou não. Ok? Porque você olha o texto aqui, se você não tivesse entendimento, ok? Entendimento exegético, hermenêutico, você vai dizer, então consultou Davi ao Senhor. Por que então que ele chamou o sacerdote com a estola? Você não entende o porquê. Estou dizendo aqui o porquê que ele chama o sacerdote com a estola. Porque na estola, nas vestes do sacerdote, estavam o Urim e o Tumim, e era uma forma de consultar o Senhor. De fato dava certo, né? Que tempo? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor através do Urim e do Tumim, né? Persegue, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Ou seja, sim, pode fazer. Se está com esse propósito, persegue. Perceba aqui também, queridos, em Davi, um homem que antes de tomar qualquer atitude drástica, ele consultava ao Senhor. Você não pode ser um crente que toma atitudes, decisões importantes na sua vida sem consultar ao Senhor e tampouco esperar a resposta de Deus. Tem gente que diz, eu pergunto: já orou, Senhor? Não, já orei, pastor. Já consultou, mas não esperou a resposta. A gente diz: e Deus me respondeu já. Não, não respondeu não. Nem sempre é como nos tempos de Davi, o Urim e Tumim jogava-se na hora de a resposta, sim ou não. Hoje, a resposta vem do Espírito de Deus que habita em nós. Se faz a pergunta ao Senhor em oração: Senhor, eu devo tomar essa atitude, devo tomar essa decisão, e aguardo o sim de Deus.
Quando você perceber Deus dizendo sim, ok, vai em frente. Davi era um homem que consultava a Deus. Não seja uma pessoa que tome decisões na sua vida sem consultar o Senhor, amém, irmão? Seja uma coisa simples. Hoje vejo jovens namorando, nem pergunta se aquela pessoa é a pessoa de Deus para a vida dela. Nem pergunta, Senhor, essa menina é a esposa que o Senhor vai me dar, Senhor? Senhor, esse menino aqui é o marido que tu tens para a minha vida? Consulta não. Vejo um crente na igreja, já adultos, não jovens, mas já adultos, viúvos, divorciados, um desespero para arrumar uma pessoa. Um desespero, não consulta o Senhor. Eu li uma notícia essa semana de uma mulher que ela chega em casa, ela pegou o marido, né, o segundo marido, ela foi trabalhar, parece, e deixou duas meninas, suas filhas em casa, de 9 e 13 anos, deixou com o padrasto. Quando ela chega em casa, ela pega no flagrante, na cama, o marido abusando das duas filhas. Aí ela obviamente chamou a polícia, o camarada foi preso. Quando a polícia puxa a ficha dele, já tinha histórico já. Irmão, aí uma moça comentou embaixo assim na notícia, né, fez um comentário dizendo assim: o desespero dessas mulheres, nem conhece, já pode ter de casa, né? E deixa duas meninas, o tempo que a gente está vivendo, a gente hoje, duas moças, com um homem padrasto, nem conhece o cara. Meu Deus do céu, nem se fosse menino. Você está vendo aí a Polícia Federal prendendo os pedófilos? Vocês estão vendo aí? Quantos foram presos? Mais de 100 homens. Promotor de justiça, advogado, gente de elite, gente estudada. Então o problema não é o sujeito, o sujeito é ignorante. Foi criado num ambiente promíscuo, um ambiente de ignorância, ele não sabe que pode ser preso contendo conteúdo pornográfico de criança, pedofilia, ele não sabe, pastor. E o advogado, sabe não? E o funcionário público, o auditor fiscal, sabe não? Então o problema é o pecado no coração do homem. Não é se ele tem um maior nível acadêmico ou não. O problema é o pecado. Então as pessoas precisam estar mais atentas a isso. Eu não sei se essa mulher é crente, mas não são poucas as mulheres crentes que fazem isso. Nem conhecem, nem consultou o Senhor. É membros de igreja, nem consultou o Senhor. Já põe o camarada para morar dentro de casa, na cara mais deslavada. Conta para o pastor, já estou com uma pessoa aí, pastor. Membro da igreja, de repente, bota a pessoa dentro de casa. Olha, bota a pessoa dentro de casa para ver como irmão? Não, tem uma relação sexual. Estava na igreja, ouvindo a palavra, ela tem a cara de pau de começar a viver amaziado em pecado. Nem consultou o Senhor, nem conhece, juntos igual porque o camarada não é crente, isso nem passa da cabeça. Só quer satisfazer suas necessidades financeiras e sexuais. Deus em primeiro lugar? Nunca. Você entende, querido? Devemos consultar ao Senhor. A razão de muitos problemas na igreja, na vida de muita gente, é porque não consulta, não quer saber a vontade de Deus. Às vezes até sabe qual é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus implica em anular a vontade dela, então ela não quer. Está entendendo isso? Davi se reanima em Deus e nos revela a palavra de Deus aqui que era um homem que consultava o Senhor. Devo isso, Senhor? E se Deus diz não para Davi? Davi poderia questionar com Deus, Senhor, minhas mulheres, meus filhos, Senhor, é minha família. Ei, se Davi dissesse não, se Deus dissesse não e Davi questionasse, não seria um bom argumento, irmão? Não seria um bom argumento para Davi desobedecer a Deus? Qual seria o argumento dele? É a minha família, minhas mulheres, tinha duas mulheres, meus filhos. Davi tinha uma puta de filho, né? Era um cara que gostava de fazer filho. Duas mulheres e meus filhos. Talvez você esteja assim, Deus dizendo não, e você, Senhor, mas argumentando, questionando. Graças a Deus, o Senhor disse sim para Davi. Davi foi atrás resgatar sua família. Se você estiver em casa, com paciência, ler o restante do texto, você vai ver que ele conseguiu resgatar a família dele. Você entende, irmão? Então muitas vezes Deus diz não, queremos insistir que a nossa vontade prevaleça. Davi era um homem que consultava, e quando Deus diz sim, ele atentava. Quando Deus dizia não, ele não fazia. Então seja um crente onde, quando Deus diz sim, você obedece, amém? Quando o Senhor disser não, ainda que te
contraria a sua vontade, obedeça porque Ele quer o melhor para a sua vida, amém? Outro texto aqui, 2 Samuel, vamos para o segundo livro de Samuel. Irmãos, muito interessante isso aqui, ó. Olha como Davi nos ensina, o caráter de Davi, irmãos. Eu assim, me surpreende muito o caráter de Davi. Eu fico encantado com esse personagem. 2 Samuel 17. Vamos ver se é isso mesmo. Não, capítulo 1, verso 17. 2 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 17. Você achou? Diz o texto da Sociedade Bíblica do Brasil, ele dá um título, né? O Lamento de Davi por Saul e Jonas, que haviam morrido, né? O verso 17 diz assim: pranteou Davi a Saul e a Jonas, seu filho, com esta lamentação. Aí você pode dar verso 18, vamos lá. Determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, ao qual está escrito no livro dos justos: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como, olha o que Davi está lamentando, como caíram os valentes. Olha o verso 23, irmãos. Saul e Jonatas, repita comigo, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Olha, vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rico escarlata, que vos pôs os vestidos a dobro de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonas sobre os montes foi morto. Então ele vai lamentando aqui em forma poética a morte de Saul e seu filho Jonas. Irmão, o que me chama a atenção aqui? Davi elogiar Jonatas, ok, porque eles eram o que? Amigos. Mas no verso 23, o que me chama a atenção foi isso: Davi chamar Saul de querido e amável, tanto na vida como na morte. Irmão, Saul foi querido e amável para com Davi, tratou bem Davi. Tentou matar Davi quantas vezes? 2 vezes. Há um texto em que Davi se encontra com ele e diz: você tem me perseguido como uma pulga, Saul. Me persegues como um cão morto. O que está fazendo isso comigo? Tive a oportunidade de eliminar sua vida, mas te poupei, ó meu Senhor, ó meu Rei. Irmão, sabe o que eu compreendo aqui? Eu vejo aqui um homem perdoador, um homem que não guardava rancor. Irmão, humanamente falando, Davi não tinha nenhum motivo para fazer uma canção, para fazer um lamento, para prantear a morte de Saul. Querido, sinceramente, analisa isso. A pessoa te perseguiu, te maltratou, tentou te matar a vida toda, ela morre. Você diz que ele é querido e amável? Saul e Jonatas, queridos e amados. Em relação a Jonatas, eu até entendo, era amigo dele. O filho, Jonatas, era amigo de Davi. Mas em relação a Saul, eu fui pesquisar essa palavra aqui, querido. A palavra hebraica para querido é a palavra naim. Significa agradável, prazeroso, pessoa doce. Aonde Saul era doce para com Davi, irmão? Aonde Saul era agradável para com Davi? Mas eu vejo aqui Saul morrendo e Davi dizendo que era uma pessoa querida, amável, elogiando, falando bem. Querido, será que aquele que você persegue, você considera uma pessoa agradável, doce, querida? Se essa pessoa que sempre te perseguiu a vida toda, se ela morrer hoje, você diz, já foi tarde? Ou você diz, fulano, quando te perguntar, fulano, não foi fulano? Imagina, irmão, se uma pessoa morre, a pessoa te perseguiu a vida toda, tentou te matar, fez mal à tua família, fez mal aos teus filhos. Aí essa pessoa morre e você é crente, vão te perguntar, fulano morreu, não está sabendo? Eu estou sabendo. O que você achava de fulano? Você diria, cara, um grande valente, querido, muito bem quisto, amável. Será que Davi estava mentindo, irmãos, em dizer isso? Davi estava mentindo? Em dizer que Saul era querido, amável, valente, como águias. Olha, compara Saul com a águia da batalha, elogiando, cara, de todas as formas, na sua morte.
Eu vejo aqui um Davi que verdadeiramente tinha Deus no coração. Ele não guardava rancor, mágoa de ninguém. Amém, querido? Querido, não guarde rancor de ninguém. Não guarde mágoa se você não fala com cunhado. Eu não falo, pastor, não falo mesmo, porque um dia me fez mal. Eu não vou lá falar com ela, não. Ela que tem que me falar, ela que tem que vir até mim, ela que está errada, pastor. E você, no seu orgulho, vai se distanciando de Deus. Se é você, meu irmão, o que você diria após a morte de uma pessoa que te perseguiu a vida toda? Você diria isso mesmo? Já foi tarde, está lá no colo do capeta agora. Era isso que eu estava pedindo a Deus, para Deus pesar a mão mesmo. É assim que você age? Eu estou aqui falando dessa forma aqui, mas você sabia que tem crente que age assim? Deus está pesando a mão, pastor. Você sabe. Você sabe. Estou falando, parece brincadeira, mas não é. Deus já pesou a mão, pastor. Deus já colocou enfermidade. Deus já colocou no leito. Você viu isso? Deus já pesou a mão. Vai morrer. Vai. Gente, o Davi guerreiro, Davi do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, não guardou rancor no coração. Quanto mais você, discípulo de Jesus Cristo, que vive na graça de Deus, vive na nova aliança. Não guarde rancor, libere perdão, amém, querido? Quem foi que te fez mal? Libere perdão. Se você é crente e você vem a partir desta vida com mágoa no coração de alguém, você não é salvo, filho. Não há perdão. Você partiu, você não conseguiu perdoar aquele que você vê. Você entende? Então não guarde rancor. Parece até que Davi está sendo tanto quanto assim fantasioso, chamando Saul de querido, de amável, de doce, agradável. Saul era agradável aonde? Saul foi agradável aonde? Na verdade, Saul trata com Davi, a princípio, assim, com interesse, né? Um escudeiro, tocava harpa, tocava ali na corte, atendia as necessidades dele. Saul não era amigo de Davi, mas ele coloca Saul no mesmo nível de relacionamento que ele tinha com Jonathan. Coloca no mesmo nível. Ele não está de mentira, de hipocrisia, de demagogia aqui não. Ele está falando a verdade sobre Saul, porque ele não guardou mágoa de Saul. Saul tentou matá-lo, mas ele liberou perdão em Deus na vida de Saul. Amém, querido? Então ele pôde aqui trazer esse lamento em forma de canção, em forma poética. Ele pôde dizer que Saul era querido e amável, tanto na vida como na morte. Amém, queridos? Não guarde rancor, não guarde mágoa no seu coração. Davi foi exemplo de perdão e misericórdia. Amém? Outra coisa que eu aprendo está no capítulo 8. Capítulo 8, verso 14. Você achou? 2 Samuel 8, 14 diz assim: pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. Olha como termina o versículo: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. A Bíblia Almeida Revista Corrigida, essa versão diz: o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ele ia. A Bíblia Viva traduz essa parte dizendo assim: o Senhor estava com Davi e fazia dele um homem vitorioso por onde quer que ele ia. O que eu aprendo aqui, irmãos? Todo sucesso que nós temos, que nós tivermos, você tem que dever somente a Deus. Amém, querido? Certo? Aonde Davi ia, o Senhor dava vitória, o Senhor ajudava. O Senhor dava vitória e ajudava ele. Por quê? Porque ele reconhecia que tudo vinha de Deus. Ele reconhecia que Deus estava na vida dele. O Senhor estava com Davi e fazia dele um homem vitorioso. Olha aqui. Significa que você não vai ter problema? Essa frase significa isso? Nós lemos no 1 Samuel capítulo 30. Você viu aí a família dele sendo sequestrada. Você viu ele chorando, angustiando-se.
tentaram apedregar, vão matar você. O que eu aprendo aqui, irmão? Davi teve uma vida difícil, por muitos anos sendo perseguido como um cão por Saul, escondendo-se em cavernas, nos desertos. Não foi uma vida fácil, tranquila, não foi. Mas diz a Bíblia que Deus dava vitórias a Davi. O Senhor era com ele. Querido, não importa as lutas que você esteja vivenciando, o que importa é receber vitórias da parte de Deus, amém, querido? Algumas questões nós não conseguimos realizar, alguns sonhos nós não conseguimos realizar na vida, e muitas vezes ficamos nos questionando: pastor, o senhor tem sonhos que o senhor não conseguiu realizar? Tem. E às vezes fica até 3 horas da manhã conversando assim: seja, por que será que isso não aconteceu ainda? Por quê? Sempre gostei de realizar isso, por que ainda não foi? Por que será? Aí Deus veio até mim, nem falei isso para ela. No dia seguinte ele começou a mostrar algumas coisas. Aí eu comecei a perceber alguns cantores no nosso meio. Tem um cantor muito famoso, ele tinha até muitas canções dele aqui. Saiu uma notícia aí que a esposa dele abandonou ele, se separaram. É interessante que quando o cara é pastor, se ele se separa, né, ele fica na disciplina, não é isso? Fica na disciplina, vai tocar a igreja. Se bem que tem muitos pastores, mesmo separado aí, continuam tocando a igreja como se nada tivesse acontecido. Mas no geral, dependendo da situação, foi o que? Caso de adultério, foi o que? Tolerância, compatibilidade de gêneros, qual foi o caso? No geral, o cara não pastoreia. Aí você vê os cantores evangélicos com sua agenda, sabe, preenchida até o final de 2018. Os caras se separam, tiram aliança, alguns ainda podem passar. Esse cantor estava se apresentando de aliança ainda, mas a esposa dele postando aí nas redes sociais sem aliança, dizendo que se separou dele. Mas todos os efeitos, o cara está lá, cumprindo a agenda, vai desmarcar, irmão, um nome de agenda, que separou, a cabeça deles não. A cabeça dele não precisa de se tratar, não precisa ser cuidado, nem apacentado, né, para o seu líder, não. Viajando do Brasil afora, cantando como se nada tivesse acontecendo. E o cara separado, e a mulher postando fotos. E aí? Pode continuar ministrando? E eles ministram, eles querem orar, né? Fazer ministração mesmo, cantar ministrando, abençoando, se possível, com a mão. Percebe? Aí eu fiquei a pensar: está andando de Honda New Civic, está com milhões na conta, mas com a família destruída, de que vale? De que vale, irmão? De que vale você conquistar, ter sucesso na vida financeira, profissional, se o Senhor não estiver com você? Sua vida toda desfacelada. Então, Davi, ele obtinha vitórias da parte do Senhor, porque ele entendia que todo sucesso vinha de Deus. Ele preferia Deus. Pelo caráter de Davi, você percebe que ele preferia ter comunhão com Deus. Essas questões de riqueza, para ele, se tivesse, amém, se não tivesse, ficou anos vivendo como um mendigo nas cavernas, não foi? Sem nada, sem um conforto, fiel a Deus. Depois, tornou-se rei, todo o conforto do palácio continuou sempre o Senhor. Claro, vai ter aquele deslize do Betseba já na terceira idade, fim da vida, foi um vacilo, escorreu, mas se arrepende, se volta para Deus. Percebe, querido? Então Davi era aquele camarada que, se tivesse, amém, se não tivesse, vitória Deus estava dando para ele, riqueza, e ele continuou servindo a Deus, tipo, sabe, com naturalidade, com simplicidade no coração. Então veja que Davi, um homem que lhe dava vitórias. Todo sucesso que nós tivemos, irmãos, nós devemos a Deus. Não é a tua capacidade, não é a sua inteligência, é Deus, amém? E para a gente poder fechar, vamos ler o versículo 15. Diz o seguinte: reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Diz o texto: julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Julgava, fazia justiça a todo o seu povo. Davi tinha o cuidado de ser justo para com as pessoas, amém? Escreve no meu o seguinte: todo julgamento e senso de justiça do crente tem que proceder da palavra de Deus, das Escrituras. Vou repetir:
todo o nosso julgamento, todo o meu e o seu senso de justiça em relação às pessoas tem que proceder da palavra, não pode proceder daquilo que você acha ou pensa, ok? Esse exemplo que eu dei da pessoa que guarda rancor, qual é o senso da justiça de uma pessoa que não perdoa? Ela fez comigo, então é ela que tem que vir falar o quê? Comigo. Esse é o senso de julgamento oriundo da vida depravada, da vida caída, do homem pecaminoso, que mantém-se no pleno orgulho e que não se aproxima, não procura a pessoa para se reconciliar. Então ela acha que é o seguinte, é o senso de justiça dela, totalmente afetado pelo pensamento pecaminoso. Ela que tem que vir a mim, onde prevalece o orgulho. Então Davi procurava julgar o senso de justiça de Davi em relação ao povo, para lidar com as pessoas, com certeza estava baseado na palavra de Deus. Por quê? Porque ele julgava fazer justiça para o seu povo, reinava com justiça. Olha só, num tempo onde só havia somente a Torá, né? Somente o Pentateuco. E interessante como Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, conseguia lidar com as pessoas sem ser injusto. Que nós não sejamos injustos com as pessoas, amém? Que o nosso julgamento em relação às pessoas, nosso senso de justiça, de crítica, né, seja baseado na palavra. Nós estamos vivendo um tempo onde também tem aquilo, né? Você vê, por exemplo, a Daniela Araújo, essa cantora, teve esse problema com drogas e tal. Aí metade das pessoas nos comentários dizem: não, nós temos que orar por ela, não julgueis para não ser julgado. Opa, pega essa passagem de Jesus, não julgue para ser julgado, dizendo o seguinte: não, você não pode ter um senso crítico a respeito desse comportamento dessa jovem. Não é isso que Jesus está dizendo. A pessoa está ministrando, a pessoa está pregando. Aí descobre-se que ele é viciado em cocaína. Não julgue. Não julgue. Fala nada. Não. O pastor dela vai ter que julgar ela. Se ou não? Julgar no sentido de: minha filha, você estava cantando aqui na igreja, infelizmente a irmã vai ter que ficar no banco. O que o pastor fez assim? O que o pastor fez com ela ao tomar essa atitude? Ele precisou fazer um julgamento. Qual o julgamento que ele fez? Ela não tem condições espirituais de administrar mais. Fica no banco, sendo tratada. Então as pessoas acham que o indivíduo pode ficar pecando à vontade, que a gente não pode questionar, usando fora do contexto o texto de Jesus: não julgue para que não seja julgado. Não. Eu, como pastor, preciso fazer julgamentos. Eu preciso disciplinar uma pessoa. Se a pessoa está tendo um comportamento equivocado na casa de Deus, eu preciso chamá-la. E eu preciso dizer para ela: querida, não é assim. Querida, não é assim que se comporta. O que eu fiz? Eu fiz uma análise do comportamento, da atitude dela e julguei, fiz um julgamento. Mas esse julgamento não pode ser baseado no meu achismo. O meu senso de justiça para lidar com as pessoas, meu e o seu, precisam estar baseados na palavra de Deus. Percebe isso, irmão? Estava falando ontem com os irmãos do módulo 3, aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 5, que vai tratar, né? Paulo vai tratar do enteado que estava tendo um caso com a madrasta. Aí Paulo até bem rígido, dizendo que ele tinha que ser entregue a Satanás, né? É esse texto que muitos usam para poder excluir uma pessoa do rol de membros de uma igreja. Normalmente essas igrejas possuem assembleias, igrejas com forma de governo democrático, onde se fazem votação. Mas até nessas igrejas, irmãos, por exemplo, Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia também, até nessas igrejas que fazem um conselho para excluir formalmente o indivíduo do rol de membros, a exclusão não tem o intuito de expulsar essa pessoa do mundo. Não. A exclusão da pessoa normalmente se dará de que maneira? Ela tem um cargo na igreja? Banco. Segundo, nessas igrejas, ela não pode ceiar. Então, nessas denominações que usam esse texto para a exclusão, para dar ênfase à exclusão, eles vão destacar isso. Quando se fala de exclusão, para muitos ouvidos é o seguinte: vamos expulsar a pessoa, quando ela bater no portão ali, fecha e não deixa ela entrar. Não é isso.
Até mesmo nas igrejas que tem exclusão de rol, no rol de membros, há um tratamento. Ele vai ficar na disciplina, sendo observado. Ele não vai ser proibido de entrar na igreja. Só pode participar da ceia e não vai trabalhar mais, exercer algum cargo, alguma atividade na igreja. Agora, depende se o indivíduo deseja ser disciplinado. Tem isso. A maioria não quer. Ainda mais se for um caso grave de fornicação, se relacionou com a namorada, traiu a mulher, adultério. Normalmente o camarada fica com vergonha, porque ele faz? Todo mundo olha e vê que ele não está participando da ceia porque ele adulterou. Todo sabe o problema da igreja, todo sabe. Então realmente o camarada tem que ser muito maduro, ele tem que realmente querer muito a Deus, tem que amar aquela igreja muito também, para permanecer naquela congregação. Porque Satanás coloca vergonha sim. E muitos, infelizmente, nessa que é excluído do rol de membro, ele não consegue permanecer, infelizmente vai para o mundo, infelizmente. Mas os irmãos não tratam. Falo isso porque eu me conheci na igreja batista. Fiquei pouco tempo lá, mas eu via como é que era. Não maltrata, não expulsa o indivíduo. Pelo contrário, procura tratar dele. Ele vai ficar no banco, ele vai assistir, vai ver os cultos e tal, ouvindo sendo tratado. Até o pastor perceber que ele foi tratado, que houve uma cura, né? O tempo que se dá isso, só Jesus sabe. Cada caso tem seu caso. Percebe isso? Então, queridos, todo o nosso senso de justiça e de crítica precisa estar baseado na palavra de Deus. Davi reinou e julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Que nós possamos ser justos e o nosso senso de crítica baseado na Bíblia. Amém, meu irmão? Fique de pé e recebemos mais uma porção da Tua Palavra nessa manhã. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado tantas coisas. Obrigado, Senhor, porque podemos perceber nessa manhã que o Teu servo Davi, Senhor, era um homem, era um jovem segundo o Teu coração, um homem que consultava a Ti, que se fortalecia em Deus, um homem que verdadeiramente sabia perdoar aquele que lhe ofendia, e por isso o Senhor lhe dava vitórias onde quer que ele fosse. Pai amado, em nome de Jesus, a minha oração para esta igreja, meu Deus, é que os Teus servos, os Teus filhos que aqui nesta manhã vieram, Senhor, se vieram aqui nesta manhã, Senhor, deixando a sua casa, muitos deixando o seu cônjuge que não é crente, e vieram aqui nesta manhã, Senhor, ouvir essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que é porque eles desejam mais de Ti. Se eles estão aqui nessa manhã porque eles querem mais do Senhor, eles desejam receber, meu Deus, mais graça, receber, meu Pai, a unção do Espírito Santo, a direção do Espírito, para poder praticar, meu Pai, tudo que eles ouviram aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor possa se agradar de nós, da mesma maneira que o Senhor se agradou do jovem Davi. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos, meu Pai, sermos filhos que agradam o Teu coração, que glorifiquem o Senhor, o qual o Senhor tem prazer, Senhor, de olhar, de nos contemplar, meu Pai, e dizer que somos filhos amados, que desejam cumprir com o Teu querer, com a Sua vontade. Meu Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, meu Deus, a sermos justos. A Tua palavra diz que Davi reinava com justiça, Senhor. Meu Deus, nos ajude a sermos justos com as pessoas, a sermos perdoadores. Senhor, nós não queremos, meu Deus, em nome de Jesus, ser crentes que tomam atitudes sem antes consultar ao Senhor. Ah, meu Pai, que possamos ter esta mesma dependência do Senhor que Davi tinha, que Davi possuía, Pai. Espírito Santo, eu quero e creio, Pai, meu Deus, que no decorrer destas semanas o Senhor nos trará muitos ensinamentos, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha revelar Jesus Cristo a cada semana através dessa série de mensagens acerca dos reis, que nós possamos aprender, meu Pai, muitas coisas daquilo que devemos praticar e daquilo que nós não devemos praticar. Abençoe a Tua igreja, que essa mensagem possa ter ficado gravada em cada coração, no nome santo de Jesus. Leva-nos em paz, nos dê um domingo, meu Senhor, abençoado na Tua presença. Nós Te glorificamos, nós rendemos louvores a Ti, hoje e eternamente. Amém e graças a Deus.